Olá, uma ótima saudação a quem nos acompanha. Hoje é 28 de outubro de 2025, né? E a gente está naquela contagem regressiva para o dia 31 de outubro. Uma data, assim, com um significado histórico e é justamente nesse contexto que a gente vai examinar juntos, assim, uns trechos selecionados de um material devocional, Minha Fé Precisa de Mim, especial Reforma. A gente quer explorar como esses textos que foram escolhidos para essa data, eles conversam com os pilares da Reforma Protestante. Vamos então, assim, investigar essas ideias para tentar captar o essencial delas. Perfeito. E olha, a escolha desses temas, a fé como confiança, a graça divina, a autoridade da Escritura é muito, muito significativa perto do dia da Reforma, né? É quase um lembrete de como certas redescobertas bíblicas que aconteceram há mais de 500 anos ainda ecoam e nos desafiam hoje. A gente pode até pensar, né, que a própria reforma surgiu num tempo de muita busca por respostas seguras, assim, num momento de grandes questionamentos sobre autoridade, práticas religiosas. Bem colocado, muito bem colocado. O ponto de partida do material é uma pergunta bem direta. Como posso louvar a Deus? E a bússola que ele dá aponta lá para o Salmo 46. O versículo que está em destaque é o primeiro. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Puxa, uma imagem de uma força imensa, concorda? Deus não como, sei lá, uma ideia distante, mas como um abrigo, um lugar de força quando o chão some, né? E pensando historicamente, como você mencionou, em períodos de instabilidade, de conflito, tipo o século XVI, essa certeza de um refúgio divino que não se abala devia ter um peso, nossa, extraordinário. Sem dúvida alguma. E o Salmo 46, ele carrega essa ressonância histórica. É bem aceito que ele inspirou diretamente o hino Castelo Forte é Nosso Deus, do Lutero, né, que virou quase um símbolo da reforma. O ponto central aqui, que a reforma trouxe de volta com força total, é essa convicção, assim, radical. A segurança, a força, a salvação não estão primariamente nas estruturas humanas, sejam elas da igreja ou da política, nem nos nossos esforços, sabem, ou méritos, mas unicamente na soberania, na fidelidade de Deus. Isso muda tudo, né? Onde você coloca a sua confiança fundamental. É isso, tem implicações gigantescas. Não é só um consolo passivo, é um redirecionamento ativo da confiança mesmo. Exatamente. E a oração que está associada a esse salmo lá no material, ela capta bem essa essência. Não é um pedido desesperado, sabe? É mais um ato de gratidão. Gratidão pela presença de Deus que sustenta, reconhecendo a fidelidade dele mesmo quando a gente falha. É reconhecer que nele tem uma fonte de força, de esperança que não acaba. Quase um Senhor, obrigado por ser esse refúgio seguro. Em ti, só em ti, eu encontro a força que preciso e uma esperança que vai além das circunstâncias. Essa oração reforça a dependência total em Deus. Muito profundo mesmo. Bom, saindo um pouco dessa imagem do Deus refúgio, o material avança para uma questão que parece exigir uma resposta mais ativa, digamos assim, da gente. O que o povo de Israel deveria fazer? Aí a referência muda. Vai lá para Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. E o foco cai no versículo 7. Temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui a dinâmica parece que muda um pouco, né? Tem um chamado claro para duas ações: temer a Deus e dar glória a Ele, adorando Ele como Criador. Como é que isso se encaixa na nossa conversa? A gente saiu do refúgio para uma convocação, é isso? É uma progressão interessante, sim. O temor a Deus aqui, e isso é crucial entender, não é pavor, sabem? Medo comum. É mais uma reverência profunda, um respeito, assim, maravilhado diante da santidade dele, da majestade, do poder, reconhecer quem ele é e o nosso lugar diante dele.
e o chamado para adorar aquele que fez. Isso vai direto num dos grandes lemas da Reforma: soli Deo gloria, a glória somente a Deus. Ah, entendi. Quer dizer, a adoração não deve ser desviada para intermediários ou relíquias, ou nem mesmo para a própria igreja como instituição, mas direto para o Criador de tudo. Precisamente. A Reforma combateu muito as práticas que, na visão dos reformadores, desviavam essa adoração que pertence só a Deus. Esse versículo de Apocalipse é um chamado radical para a gente realinhar a nossa adoração, para voltar para a fonte primária, o Deus que criou e que sustenta tudo. É um convite para reconhecer a assinatura dele em tudo que existe e responder com adoração direta, exclusiva. E a oração que está ligada a esse trecho, ela demonstra uma honestidade que chega a ser desconcertante, sabe? Ela coloca em palavras aquela luta interna que é tão comum. A tendência que a gente tem de temer mais a opinião dos outros, as consequências sociais, materiais, do que de fato reverenciar a Deus. Ela confessa a negligência na adoração que ele merece e pede por uma transformação interna, por um coração que de verdade tema nesse sentido de reverência profunda e ame a Deus acima de tudo. É um pedido para reorientar o coração mesmo. Senhor, perdoa essa minha inclinação de temer mais o que é passageiro do que a Ti, que és eterno. Renova em mim um espírito de verdadeira reverência e um amor que me leve a Te adorar como o único Senhor. Nossa, essa honestidade na oração é impactante. Isso leva a gente, quase que naturalmente, para a próxima questão do material, que talvez seja a mais prática de todas. Como devo viver? E a resposta é buscada lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos 19 a 28. E aqui, claro, tem o versículo 28, que para muitos é o coração da teologia do Paulo e, sem dúvida nenhuma, a grande redescoberta que incendiou a Reforma. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. O alcance disso é monumental. Tentando traduzir assim de forma simples, ser declarado justo, aceito por Deus, em paz com Ele, não vem pelo nosso desempenho, por cumprir regra, fazer boa ação, mas sim pela confiança que a gente deposita em Jesus Cristo e na obra dele. É por ali. Exatamente. E olha, é até difícil para a gente hoje, talvez, captar o quão revolucionário isso soou lá no século XVI. O conceito da justificação unicamente pela fé, ou sola fide, outro pilar da Reforma, foi uma bomba teológica. Ele libertou as pessoas de um sistema que era opressor, sabe, de ansiedade espiritual, onde elas se sentiam na obrigação constante de fazer por merecer o favor de Deus, com penitência, compra de indulgência, peregrinação e um monte de outras obras. Então, a ideia não é que as obras são ruins em si, mas que elas não são a causa da nossa aceitação por Deus. Elas seriam mais uma consequência de uma fé verdadeira. Perfeitamente colocado. É isso. A fé que justifica é uma fé viva que naturalmente vai transbordar em amor, em boas obras. Mas essas obras são o fruto, entende? Não são a raiz da salvação. A raiz é a graça de Deus que a gente recebe pela fé em Cristo. Lutero, os outros reformadores, eles redescobriram essa mensagem libertadora em Romanos, em outras partes da Bíblia, e isso mudou radicalmente como as pessoas entendiam a salvação, o relacionamento com Deus, a própria vida cristã. Deixou de ser uma busca ansiosa por mérito para ser uma resposta de gratidão a um presente que a gente não merece. E a oração correspondente no material, como era de se esperar, ela amplia essa visão para a igreja como um todo. É um apelo para que a igreja globalmente anuncie com coragem, com clareza, essa mensagem fundamental de justificação pela fé. Que a tentação de confiar em ritual, em tradição ou em mérito próprio seja afastada e que a dependência exclusiva da graça de Cristo seja a marca da vida e da pregação da igreja. A súplica central é algo como: Senhor, fortalece a tua igreja para proclamar a liberdade encontrada na justificação pela fé. Livra a gente de qualquer forma de autoconfiança
e ensina a depender totalmente de Cristo. Dá para perceber um fio condutor muito forte nesses temas, né? A suficiência de Deus como refúgio, a adoração exclusiva a Ele, a gratuidade da salvação pela fé. E o material encerra com uma última questão. O que Jesus ensinou? Aí a referência nos leva para o Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 a 36. Os versículos-chave destacados são o 31 e o 32. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. A lógica aqui parece bem clara. A condição para ser discípulo é permanecer na palavra de Jesus. E essa permanência leva a um resultado duplo: conhecer a verdade e ser liberto por ela. Como isso se conecta com a reforma? A ligação com sola Escritura parece inevitável aqui, não acha? Absolutamente. Sola Escritura. A Escritura como autoridade máxima e suficiente para a fé e para a vida foi outro grito de guerra da reforma. Jesus, aqui em João 8, ele estabelece uma ligação que é intrínseca entre os ensinamentos dele, a palavra dele e a verdade que liberta. Para os reformadores, a fonte primária e sem erro dessa palavra de Cristo eram as Escrituras Sagradas. Então, permanecer na palavra significava se dedicar ao estudo, à meditação, à obediência das Escrituras. E a liberdade que vem desse conhecimento da verdade? O que ela significa nesse contexto? Liberdade do quê, exatamente? Olha, é uma liberdade com muitas facetas. Primeiro, liberdade do pecado, da culpa, através da verdade do perdão em Cristo, né? Liberdade da ignorância espiritual, das falsas doutrinas, das tradições humanas que acabavam obscurecendo o Evangelho. E também liberdade de estruturas, sejam religiosas ou políticas, que eram opressoras e tentavam controlar a consciência das pessoas. O acesso direto à Bíblia, traduzida para a língua do povo, algo que custou caro para muitos reformadores até a vida, foi uma ferramenta poderosíssima de libertação individual e de transformação social. Conhecer a verdade da palavra de Deus trazia autonomia espiritual, desafiava hierarquias baseadas no controle da informação. E a oração final que o material associa a essa passagem é uma síntese linda, uma entrega mesmo. É a voz de alguém que se reconhece como discípulo, comprometido em permanecer na palavra. Pede a Deus coragem não só para conhecer a verdade do Evangelho, mas para viver essa verdade e compartilhar, mesmo que isso traga riscos. Expressa aquele desejo de ser usado por Deus para que outros também experimentem essa liberdade que transforma, e termina com uma declaração que amarra tudo, reconhecendo a fonte histórica dessa redescoberta. Quero servir-te com alegria e liberdade, Senhor da reforma. Amém. É um fecho que conecta a experiência pessoal de fé com o legado histórico da reforma. Muito bonito. Realmente foi uma jornada bem coesa através desses textos. Recapitulando aqui rapidinho os pontos centrais que surgiram dessa nossa análise do material, a gente começou com Deus como refúgio seguro, fortaleza nas tribulações, lá no Salmo 46. Depois veio a convocação para temer a Deus com reverência e adorar exclusivamente o Criador, em Apocalipse 14. Aí, a doutrina transformadora da justificação pela fé, independentemente das obras, em Romanos 3. E, por fim, a promessa de que permanecer na palavra de Cristo leva ao conhecimento da verdade que liberta, lá em João 8. É isso, né? Exato. E o que é particularmente fascinante é notar como esses 4 pilares, a soberania e o refúgio em Deus, a adoração exclusiva a Ele, só lhe deu glória, a salvação pela graça mediante a fé, sola fide, sola gratia, e a autoridade libertadora da palavra dele, sola escritura, eles correspondem de forma tão direta aos princípios fundamentais que a reforma protestante lutou para resgatar, para reafirmar lá no século XVI. Embora sejam verdades bíblicas para qualquer tempo, né, a seleção e a ênfase que foi dada a elas nesse material especial Reforma cria um diálogo intencional muito poderoso com esse legado histórico. Fica bem claro por que escolheram esses textos específicos para uma reflexão ligada ao 31 de outubro. Foi de fato uma exploração muito rica e esclarecedora desses textos. Talvez fique uma questão para quem nos ouviu continuar pensando.
Diante desses fundamentos tão robustos, Deus como nosso porto seguro, a adoração que é devida a Ele, a justificação gratuita pela fé e a verdade libertadora da sua palavra, como é que a meditação sobre esses temas hoje pode realmente moldar a nossa vivência da fé no contexto atual? A gente vive num mundo que está saturado de outras vozes, né? Outras propostas de segurança, outras demandas de lealdade. De que maneira concreta esses princípios que foram articulados com tanta força há mais de 5 séculos ainda oferecem um caminho relevante, talvez até contracultural, mas profundamente transformador para a vida hoje? Fica a reflexão. Um excelente ponto para a gente aprofundar na reflexão pessoal mesmo. Fica esse convite, então, para continuar pensando sobre essas questões tão fundamentais. Agradecemos imensamente pela companhia nesta análise e desejamos aí um ótimo tempo de meditação sobre esses pontos. Até a próxima!